Fala pessoal, veja aqui mais uma vez pessoal sobre a questão da polêmica que está causando no Congresso em geral, na política em geral, certo? E principalmente de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele vem defendendo há um bom tempo a manutenção para reduzir o valor do auxílio emergencial. Segundo ele, o governo não tem condição mais de bancar o auxílio emergencial, segundo Rodrigo Maia. E hoje saiu mais uma matéria, Rodrigo Maia defendendo que o governo precisa ter cautela em relação aos parlamentares. Ou seja, líder próximo a Maia avalia que o governo deve ter cautela em relação ao parlamentar. Isso quer dizer o quê, César? Quer dizer que o Rodrigo Maia, para falar a verdade, ele quer o fim do auxílio emergencial de R$ 600. Ou seja, ele não quer soltar. Sabe o que está acontecendo, pessoal? É o seguinte, muita gente está meio perdido o que está acontecendo. Por exemplo, líderes dão ênfase em situação ruim entre Maia e Guedes. Ou seja, a situação, pessoal, vai ficando cada vez pior, certo? Entre os dois partidos. Ou seja, o que aconteceu? O Rodrigo Maia se desentendeu com o Guedes, né? A questão disso, e entre outras coisas que vem acontecendo, não é de hoje, é de bom tempo. Só que o Rodrigo Maia é o seguinte, ele pede o fim do auxílio de 600, ele não quer pagar o auxílio de 600. Ele sabe que se colocarem agora em pauta para prorrogação, para votação, ele sabe que vai ser derrotado. Ou seja, por isso que ele não está liberando agora para ser votado. Tudo culpa de quem? Do Rodrigo Maia. Ele não tá liberando, pessoal, a votação, porque precisa passar por ele. Ele precisa liberar e botar para votação a questão da medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro colocou o auxílio de 300. Só que ele já tá sabendo que os parlamentares, se ele colocar, eles vão sofrer uma derrota do governo, porque os parlamentares vai colocar para 600. Presta atenção no restante da matéria para vocês verem. Pessoal, é engraçado. Chegou agora, dá o like, dá o seu joinha aí, tá, pessoal? Assim, presta atenção aqui, ó. Líderes de siglas integrante de centro e próximo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, avalia que o governo federal precisa ter cuidado em relação ao parlamentar, principalmente após briga entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o agressista. Certo? Ou seja, os deputados afirmam que se a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até o fim do ano, no valor de R$ 300, fosse pautada na casa pelo presidente, a tendência seria que o Congresso eleve o recurso para 600. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui eles já estão sabendo o que vai acontecer, ou seja, deixa eu passar isso aqui todinho, ó. Ou seja, até aqui, ó, como se diz o Talo. Preste atenção, pessoal, porque o Rodrigo Maia até hoje não levou ainda para votação a medida provisória que foi gerada pelo Bolsonaro. Ou seja, e isso, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai tentar enrolar a melhor maneira possível até inspirar a medida provisória posta pelo governo. Se ele continuar e ele demorar, porque tudo tem um prazo, né, para ir para votação. Se ele não colocar logo, vai acabar virando novela, mais novela que já tá. Certo? E aí, o Rodrigo Maia, que eu não sei o que tá passando na cabeça dele, o que foi que deu nele, porque antigamente ele era bem mais otimista, né? Sempre ele queria o auxílio de 600, disse que o governo tinha que pagar, dava um jeito para arranjar, e de uma hora para outra ele acabou mudando de ideia. Eu não sei qual foi a ideia que ele teve, mas ele mudou. Mudou de um tempo desse para cá, e o objetivo dele é esse, é um só. Olha só, mais uma vez, o deputado afirma que a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até o fim do ano, no valor de R$ 300, se por acaso o Maia colocasse em pauta, certo? Pautada na casa pelo presidente, a tendência seria que o Congresso eleve o recurso para R$ 600, conforme a coluna. Ou seja, o que significa isso, pessoal? Isso foi saído no painel Folha de São Paulo. Ele também apontua que se Maia, continuando aqui para vocês entenderem, apontua que se Maia segurar a pauta até que perca a validade, a União não terá ônus. Recentemente, Maia afirmou que em relação com Guedes estava rompida. Isso porque a democrata tinha um almoço com integrante da pasta do governo federal e eles foram proibidos de encontrar o deputado de reunião. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte. Pessoal, na realidade, assim, mudando um pouco mais o foco, a situação do governo não está sendo muito das boas não, viu? Porque eu não consigo entender ainda
Porque o Rodrigo Maia, ele tá defendendo o auxílio de 300 e não o valor de 600. Ele não quer que o governo pague o valor de 600. Ou seja, a maior preocupação é o seguinte, certo? Como eles dizem, os deputados afirmam que se a medida provisória... os deputados falam que se a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial de até o fim do ano no valor de R$300 fosse pautada na casa pelo presidente, a tendência seria que o Congresso eleve o recurso para 600, ou seja, conforme a coluna, ou seja, vai levar o coluna. Todo isso aí, pessoal, já está sendo circulado dentro do Congresso, que se por acaso a votação acontecesse, os deputados iam conseguir reverter o valor de 300 para 600. O Maia está tentando de todas as maneiras, ele não quer, até o momento, ele não quer colocar em pauta, exatamente porque sabe que vai sofrer uma derrota no Congresso, porque os parlamentares estão querendo realmente que o valor volte para R$600, e isso deve acontecer, pessoal. Agora tem outro ponto também que vai acontecer, como eu falei para vocês. Existe também outro ponto que possa acontecer também. Diz o seguinte, ó. Continuando aqui, ó, que aconteceu no coluna. Presta atenção nesse pequeno trecho aqui para vocês entenderem, ó. Painel da Folha de São Paulo. Diz o seguinte, pessoal, ó, painel da Folha de São Paulo, ele também pontua que se por acaso o Maia segurar a pauta até que perca a validade, ou seja, existe uma possibilidade de o Maia ficar segurando, certo? Ele pode segurar a pauta, o Maia pode segurar a pauta até que perca a validade. Pessoal, sabe o que significa isso? Significa que se por acaso o Maia não colocar para votação, vai vencer a validade e aí vai ter que reinar tudo de novo. O presidente vai ter que mandar de novo, nova proposta, não sei o que, para poder reanalisar tudo de novo aquilo. Será que o Maia tem coragem de fazer isso com o povo e fazer com que ele não quer que os deputados votem? Porque o problema de Maia é o seguinte, ele deu em entrevista semana passada que ia fazer de tudo e o impossível para essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro seja validada, ou seja, seja aprovado para acabar e ficar o valor de 300. Só que ele tá vendo que não tá conseguindo. Ele tá tentando de todas as maneiras, mas ele não tá conseguindo colocar para frente, entendeu? E isso, pessoal, vai ser uma situação difícil. Se o próprio presidente da Câmara, certo, Rodrigo Maia, não quer colocar em pauta para ir para votação, e ele provavelmente existe uma possibilidade, porque se ele segurar por mais tempo, vai vencer a pauta até que perca a validade. Isso daí seria desumano o que ele está fazendo, entendeu? E eu acho que não tem nada a ver. Se ele teve um rompimento lá com o povo, teve uma pequena intriga lá com o Guedes, alguma coisa, entendeu? Vai ser uma situação difícil. Agora, nós brasileiros não podemos jamais ser penalizados pelo ato deles, porque a penalidade somos nós, não é deles não, pessoal. Nós somos penalizados e isso não podemos. O que vai acontecer? Se por acaso o Maia não colocar para pauta e não ir para votação e vencer a validade, pode acontecer que o mês de setembro não tenha auxílio emergencial para pagar as pessoas que terminaram, só as pessoas que ainda estão recebendo atrasado, mas para quem terminou, pode ficar sem receber o auxílio emergencial esse mês, principalmente o pessoal do Bolsa Família, que pode voltar, entendeu? Apesar que o presidente Jair Bolsonaro colocou no Diário Oficial da União uma medida provisória que dá direito a pagar R$300 até o final do ano, aquele negócio todo. E aí, o Maia, ele pode usar essa mania, esse meio, exatamente para acabar o governo pagando o valor de R$300. Agora, ele não pode fazer isso, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, você tem que colocar em pauta, coloca para os deputados votarem. Se você é o presidente, essa daí é uma pauta importante. Pessoal, não vamos aceitar de hipótese alguma que o Rodrigo Maia manipule. Não vamos apoiar de jeito nenhum que o Rodrigo Maia manipule essa situação, pessoal. Jamais. Isso não tem cabimento de manipular uma situação dessa. Não vamos deixar não, pessoal. Jamais. Rodrigo Maia, coloque em pauta. Pessoal, além desse daí que vai acontecer, o que poderá acontecer? Mais uma vez, vocês que chegou agora, dá o like, dá o seu joinha aí, tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu falei aqui, pessoal, mais uma vez, que os deputados afirmam que a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até o fim do ano de R$300 fosse pautada hoje, se o presidente Rodrigo Maia colocasse para votação agora, certo?
o valor seria que o Congresso eleve o recurso para 600, ou seja, acabaria voltando para R$ 600. Só que o Rodrigo Maia não quer colocar porque sabe que vai sofrer uma derrota no Congresso. E isso nós não vamos permitir que o Rodrigo Maia demore a mandar, a pautar, até vencer a validade. E aí seria uma situação muito complicado. Infelizmente, pessoal, é isso daí. Não podemos aceitar que o Rodrigo Maia manipule um meio de não colocar para votação. Ele tem que colocar, não pode segurar. Entendeu? Bota para votação. Se vai ser aprovado ou se vai ser negado, aí é outra história. Mas não vamos permitir que o Rodrigo Maia, ele dá o andamento. Não, Rodrigo Maia, você é o presidente. Libere para votação, bota em pauta e deixa o que acontecer. Se for aprovado o valor de 600, fica 600. Se for aprovado o valor de 300, fica 300. Agora, o que não dá é você segurar e não querer colocar, porque você tá sabendo que vai perder uma derrota. E essa derrota, pessoal, é o auxílio voltar pro valor de R$ 600. Não vamos aceitar, pessoal, que o Rodrigo Maia fale isso. Pessoal, coloca aí, hashtag 600 pelo Brasil. Compartilha a live, vamos fazer isso aqui realmente estourar, porque nós não vamos aceitar. Vocês que chegaram agora, dá o like e dá o seu joinha, pessoal. Outro ponto que tá acontecendo, pessoal, também é a questão do auxílio emergencial, que o governo só vai pagar algumas pessoas. Dá uma olhadinha nesse trecho agora para vocês verem. Pessoal, outro ponto que está sendo questionado é o seguinte, ó, a sexta parcela do auxílio emergencial será automática para os aprovados pela Caixa, só que nem todo mundo vai receber o valor. Preste atenção nesse ponto aqui, pessoal. Ou seja, pessoal, os trabalhadores que estão aprovados pela Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial terão a sexta parcela depositada automaticamente. A nova fase do benefício será paga em até 4 parcelas de 300 cada. E no caso de mãe chefe de família, monoparental, o valor é de R$ 600, né? Ou seja, apesar da determinação de 4 parcelas, o benefício tem como data limite do mês de nascimento, de dezembro deste ano. Ou seja, aqueles que começaram a receber o auxílio emergencial no mês de abril terão direito a mais 4 parcelas. No entanto, quem passou a receber a partir de junho, por exemplo, terá direito a apenas uma parcela, pessoal. Ou seja, essas pessoas só vão poder receber uma parcela. É um absurdo. Como eu venho falando aqui, pessoal, no entanto, quem passou a receber em julho, só, por exemplo, terão direito a apenas uma parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300. Ou seja, se vocês ganham, se você é da quinta parcela, pessoal, é uma situação difícil, né? Eu, no meu ponto de vista, eu não seria bem coerente, né? Eu acho muito pouco o que o governo está fazendo, porque você pagar por um valor, se vocês é do segundo lote só recebe 3 parcelas, se você é do terceiro lote só recebe 2 parcelas, e quem é do quarto lote, que é nesse caso o mês de julho, só recebe uma parcela de 300, é um absurdo, né? E o Rodrigo Maia, para terminar de completar, ainda quer acabar o auxílio emergencial de 600. Ele não quer levar em pauta por causa disso. Realmente, pessoal, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, e nós não podemos aceitar. Pois é isso daí, pessoal. Não vamos aceitar de jeito nenhum, pessoal. Continue aí, pessoal, deixando hashtag 600 pelo Brasil. Continue a campanha e a campanha não pode parar. Continue a campanha, hashtag pelo Brasil, e essa campanha tem que continuar até o final. Vamos lá, continuando com a campanha, pessoal.